Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, fazendo uma análise sobre a Alupar, ainda referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Será que vale a pena investir na Alupar? Nós já fizemos vídeo aqui no canal e a gente tinha uma visão. Dessa vez a gente pode ter uma visão diferente. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. No final do vídeo, deixe seu like. Do contrário, também é importante para nós o seu dislike. Faça o seu comentário, a sua pergunta, para que a gente possa direcionar o conteúdo do canal conforme nós estamos fazendo no vídeo de hoje. E aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. O nosso vídeo de hoje é um pedido do nosso colaborador Douglas Cavalcante. Ele pediu para fazer um vídeo sobre a Alupar. Então, de pronto, vamos ao vídeo. Então, rapidamente, a Alupar, empresa do ramo de energia elétrica, ela atua em dois setores. Aqui no azul você pode ver são a parte de transmissão da companhia, e aqui no verde é a parte de geração. Conforme você pode ver aqui embaixo nessas legendas, azul transmissão e verde geração. Onde tiver marcado com esse triângulo em amarelo é uma composição das companhias da TBE, que é a Transmissão Brasileira de Energia. Então aqui você vai encontrar 12 companhias com este selinho em amarelo, aqui um triângulozinho, e você pode ver que aqui está escrito TBE nesse item. Olhando aqui para a parte de transmissão, veja o número de companhias, aliás, o número de unidades de transmissão, algumas são companhias, que existe da Alupar. O mais importante que eu chamaria a atenção, você pode notar que a ECTE é aquela que tem o menor período de concessão. Então veja que essa é a coluna do prazo de concessão, com seu início e o fim. E o fim dessa concessão é em 2030. Então você ainda tem aí 8 anos pela frente dessa. E as demais você pode ver aqui, 46, 47 anos, algumas um pouco menos, 35, 34. Então tem bastante tempo aí na parte de transmissão da Alupar. Por outro lado, se você for olhar aqui para a geração, observe então que o menor tempo aqui de duração da concessão é abril de 1938. Ou seja, tem bastante prazo aí pela frente, companhia com tanto no setor de geração quanto no setor de transmissão com prazos bastante elevados. Se você entrar aqui no site da companhia, você vai ver como é que é a parte de transmissão aqui. E observe que na transmissão, entre outras, tem essa transmissão aqui na Colômbia. E veja como ela está bem distribuída no Brasil em termos de transmissão. Região sul, região sudeste, sudoeste, norte e nordeste. E ainda tem aqui uma transmissão entre Manaus e Roraima, que na verdade ainda tem algumas questões aí, porque parte dela é em terras de demarcação indígena e precisa ter toda uma acordo aí para transmissão e também como compensação pelo o que vai ser construído dentro dessas terras. Na geração, por outro lado, você pode verificar aqui, e aqui um adendo que eu faço, quando é azul é uma usina hidroelétrica e quando for verde é uma pequena central hidrelétrica. Note que ela tem uma pequena central hidrelétrica aqui na Colômbia e uma usina hidrelétrica no Peru. Além disso, tem parque eólico aqui no Nordeste e de energia solar. E tem também uma pequena central, aliás, uma usina hidrelétrica aqui no Rio Grande do Sul. Olhando aqui para o release de resultados do terceiro trimestre da companhia, a gente pode observar alguns destaques aqui que me pareceram bastante interessantes, como a gente está fazendo uma abordagem meio geral aqui da companhia, mas veja que tem uma oferta secundária aqui em abril de 2021, onde houve um desinvestimento desse fundo de investimento FGTS. Isso aí foi então feita uma emissão aí de ofertas e precificação aqui, inclusive como oferta secundária. Na verdade, o que aconteceu aí foi um follow-on da companhia, inclusive podendo os acionistas aumentarem o seu capital. Outro destaque interessante, ele está aqui dividido em 3 partes, então a gente pode
observar aqui, ó, em maio, entrada em operação da unidade geradora número 2 da essa usina hidrelétrica de Lavira, que é no Peru, aquela que eu mostrei antes no mapa. Então aqui entrou a unidade geradora 2, em junho entrou a unidade geradora 3 e aqui, aliás, aqui a unidade geradora 1 em junho e a unidade geradora 3 em julho. Tudo isso do ano de 2021. Um aspecto que eu particularmente gosto muito nas companhias, veja essa quitação aqui da sexta emissão de debêntures da Alupar. Então aqui no dia 15/4 ela fez uma quitação de uma dívida, né, reduzindo a sua alavancagem. E agora dando uma olhada muito rápida aqui nos resultados da companhia. Observe que a companhia ainda tem 3 projetos em andamento, TSM, o Oeste e o TCE. Os 3 são de transmissão, sendo que, se você for observar esses dois, TSM e Oeste, eles têm aqui, falta ainda o 94 do avanço físico da obra, e aqui 91 no Oeste, sendo que o TCE ainda está em fase muito inicial. Então, isso implica que aí, num curto prazo, se tenha um aumento do EBITDA da companhia e, portanto, redução da sua alavancagem e também com reflexo positivo para os proventos a serem recebidos pelos acionistas. Chamando agora alguns destaques financeiros, aqui no caso o IFRS, e já em outros vídeos eu cheguei a falar IFSR, porque eu acabo trocando na hora que eu faço a leitura, o pensamento na sigla em inglês, mas é IFRS, eu peço minhas excusas, já em algum momento que eu possa ser trocado essas duas letras. Mas o que importa aqui é o seguinte, pelo IFRS, veja que a companhia ela teve uma redução aqui, ó, na sua receita líquida, nós estamos falando da receita líquida da companhia, de 1,5 bi para 1,150 bi aqui aproximadamente. E o lucro líquido, segundo o IFRS, houve, por outro lado, um crescimento de 190 milhões para 240. Note que aqui nós estamos falando apenas do comparativo trimestral, terceiro trimestre de 2020 com terceiro trimestre de 2021. Terceiro trimestre de 2020 para lucro líquido e terceiro trimestre de 2021 para lucro líquido. Já olhando para o destaque financeiro aqui no regulatório, então note que já é um pouco diferente. Observe que aqui a receita líquida, ao contrário, teve um crescimento de 60,6%, indo de 445 milhões para 715 milhões no comparativo trimestral. Por outro lado, o lucro líquido teve um crescimento de 56 milhões para 77 milhões. Existe toda uma discussão, qual é o que importa, se é o IFRS ou se é o regulatório, depende, né, muito. Na verdade, para fins contábeis, o regulatório é o que determina, mas é que muitas vezes o pagamento de proventos, como acontece com a Taesa, ela é feita com base no IFRS. Então, aqui é apenas um destaque, por isso que a gente faz essa observação sobre os dois. Ela sempre faz, a Alupar sempre faz uma demonstração que às vezes é com relação ao controlador e às vezes é com relação ao consolidado. Então a gente faz uma observação aqui sobre o consolidado, porque é o mais aceito na economática, pelo menos. Então observe aqui, ó, a dívida consolidada da companhia, terceiro trimestre de 2021, como que ela é composta, é o total da dívida. Então aqui, a dívida da companhia está aqui em torno de 9,3 bilhões. Então 8,2 bilhões no longo prazo e 1,1 bilhões no curto prazo. Por indexador, você pode ver aqui que 54% da dívida ela é pelo IPCA. Então, nesse momento o IPCA está em alta, ela talvez sofra um pouco aqui em termos de custo da dívida. Já o restante está em CDI, que também deve estar num crescente, já que a referência dos juros, a taxa CDI vem crescendo aí ao longo dos tempos e está quase batendo ali junto com o IPCA. Então aqui muita atenção para essa questão aí da dívida da companhia. Dando um olhar aqui para a alavancagem, veja que existem duas linhas nesse quadro aqui que nós precisamos observar. O primeiro é com relação ao IFRS, na verdade, o que ele é? Ele é o padrão internacional, né, para os demonstrativos, e o regulatório é aquele que é segundo as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica. Veja que aqui, que
o que nos interessa é que a dívida líquida pelo EBITDA da companhia, ela no terceiro trimestre de 2020 está pelo IFSR em 2,1. Se nós olharmos para o regulatório, está em 4,6 em 2020. Indo para 2022, como houve pagamento de dívidas, passou aqui. Segundo o IFRS, ela aumentou de 2,1 para 2,2. Tá. Já no regulatório, veja que ela reduz de 4,6 para 3,4. Então, mas por qualquer ângulo que a gente possa olhar aqui, seja do ponto de vista do IFRS quanto do regulatório, a gente pode também entender que essa dívida está dentro de parâmetros confortáveis, porque até existe uma discussão aí bastante interessante, ela é muito antiga, sobre qual é a alavancagem ideal. Na verdade, se tem a perspectiva de ingresso de novas receitas por conta de novos projetos, com melhoria, com o crescimento dos EBITDAs, essas dívidas aí, essas alavancagens tendem a reduzir assim que esses novos projetos entrem em funcionamento. E quanto aos prazos da dívida, note bem aqui à esquerda, você vai ver que tem o caixa equivalente em caixa. O que está em verde é da controladora e o que está em azul é das subsidiárias. Então note aqui que tem mais de 1 bilhão e 600 milhões de caixa equivalente, e olha como é que está no curto prazo aqui. Claro, a gente está avaliando o terceiro trimestre, então isso aqui era até dezembro, tinha esses valores aqui em torno de 106 milhões para pagar, então deve ter pago com muita tranquilidade. Já para esse exercício de 2022, nós temos aí em torno de 1 bilhão a ser pago em dívidas. E aqui eu vejo que o endividamento ele é regular aqui da companhia nos próximos 4 anos, sendo que em 2026 tende a cair e depois o restante da dívida é pós 2026 aqui de 3 bilhões e meio. Portanto, um pagamento aí em continuidade bastante confortável, e os ratings aqui estão indicando exatamente nesse sentido. Para terminar aqui a nossa análise dos números da companhia, dos resultados, aquela parte que a gente mais gosta, que é justamente com relação ao fluxo de caixa. Conforme eu havia dito antes, existem esses dois desdobramentos, o fluxo de caixa da controladora e do consolidado. Nós vamos nos concentrar aqui no consolidado. Então note aqui que a companhia ela teve um caixa das suas atividades, o caixa líquido das suas atividades operacionais, ele foi positivo. E isso é muito importante, significa que o custo que ela tem para os seus produtos e serviços que ela entrega é menor do que aquilo que ela arrecada por conta da venda desses produtos e serviços. Então, ela está gerando um caixa positivo. Embora isso aqui tenha acontecido um negativo aqui no passado e por conta justamente dos CAPEX aí que a companhia andou fazendo. Aqui no caixa líquido proveniente das atividades de investimento, note que ele está positivo. A gente não gosta disso, a gente quer que aqui seja negativo. E o que acontece aqui é que você pode ver que teve um resgate de aplicações financeiras aqui no valor de quase 2 bilhões. Por outro lado, também houve aqui um investimento feito em aplicações aqui de 1,6, então nas suas contrapartidas aí ficou muito próximo, de quase batendo negativo. Mas o que a gente gosta é aqui de negativo, justamente porque isso faz aumentar inclusive as disponibilidades da companhia. Por outro lado, o caixa líquido das atividades de financiamento, veja que ele está negativo e a gente quer que seja negativo. Isso porque acontece duas coisas que nós consideramos muito importantes. Aqui nessas duas linhas, elas indicam, primeiro, o pagamento de empréstimos e debêntures, então ela está pagando suas dívidas à companhia, e o pagamento do principal de um debênture, o pagamento do principal de uma dívida. Isso é muito bom. E o segundo, que vem aqui e que talvez seja o mais importante, é justamente daqui que vem o pagamento dos nossos proventos, dividendos pagos, 686 milhões pagos pela companhia. E neste último quadro aqui embaixo, note que o início do período foi de 674 milhões em caixa e agora está em 409, ou seja, uma redução do caixa aqui de 265 milhões feitos pela companhia. De qualquer forma, uma companhia que gera caixa. E agora vou me socorrer aqui do Status Invest, justamente para Alupar, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó.
Aqui eu estou fazendo uma referência aos proventos pagos pela companhia. Observe que aqui, em 2014, ela chegou a pagar 72 centavos de proventos. Depois ela veio reduzindo. 40 centavos, 28, veja 28 aqui, ó. 28 é o que ela pagou no exercício aqui ó, de 2021, ela voltou lá para 2016. Depois ela pagou sempre abaixo disso, 17 centavos, 24, 15 e 23 centavos. A alegação da companhia é que justamente ela fez caixa para fazer os seus investimentos nesse período. E aqui sim é que você precisa prestar atenção, porque já existe um vídeo aqui no canal que eu já tinha falado sobre a Alupar, não tinha despertado a minha atenção. Mas agora olhando para o CAPEX e os retornos que estão por vir, começa a me chamar a atenção e eu começo a olhar a companhia com outros olhos. E sobre a perspectiva de dividendos eu trago aqui um vídeo que ele veio do Alupar Day, que na verdade foi o APMEC da Alupar. Eu fiz todos, eu acelerei um pouco o vídeo para que eu pudesse ver toda a PMEC dele num tempo mais curto, então eu peço excusas para vocês porque ele vai ficar acelerado para você também, mas eu faço algumas considerações aí se for o caso. Então observe sobre a questão dos dividendos o que foi dito pela Alupar no seu Investor Day. Então, é importante aqui, nesta fala do diretor, ele é o CFO da companhia, que é o seguinte, a gente pode separar isso em várias partes. A primeira delas é a seguinte, teve uma redução no pagamento de proventos justamente porque a companhia estava fazendo investimento, isso é o que ele disse. E ele diz o seguinte, companhias como Taesa, ISA, CETEP, que são as referências de comparação aqui, elas têm um pagamento maior de proventos, mas elas não crescem tanto quanto cresceu a Alupar. E aí nós vamos ver daqui a pouquinho como é que está a questão do crescimento tanto da receita quanto no crescimento do lucro líquido da companhia. E depois de obedecido os covenants da companhia, em especial com relação à alavancagem que está se referindo aqui, ou seja, que essa dívida esteja realmente sob controle, que haja uma redução da alavancagem. Então o que ele está dizendo é que eles não vão guardar dinheiro em caixa, eles vão pagar para os acionistas. E essa aqui talvez seja a sacada para você que deseja investir na companhia. Você pode ver que o projeto é legal, o projeto é consistente e talvez a partir de um determinado ponto, de um determinado período, talvez a oportunidade esteja se oferecendo agora, seja o momento de ingressar na companhia. Vamos dar uma olhada agora no que ele fala sobre a parte do crescimento. Aqui eu marquei duas colunas para vocês, porque esse aqui é o resultado da Alupar até o terceiro trimestre de 2021. E aqui nós temos do ano 2016 até os últimos 12 meses. Então, considerando terceiro trimestre de 2020, quarto trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2021. Então, note aqui, primeiro, vamos olhar para a receita. Veja que lá em 2016 a receita era 1,5 bilhão mais ou menos. E agora, em 2020, foi a 6 bilhões, a receita 4 vezes mais quase, e 6,5 bilhões nos últimos 12 meses. Então aqui a gente vai fazer até um ajuste nessa receita para que não seja tudo aquilo ali, porque às vezes tem variações trimestre a trimestre. Note aqui o lucro líquido total da companhia, 689 milhões em 2016, 2 bilhões em 2020, e veja que ele tem um crescimento aqui, mais ou menos significativo, sendo que o grande salto foi justamente aqui, de 2018 para 2019. Mas nos últimos 12 meses, quase 2 bilhões e 800 milhões. Então nós vamos ficar ali, fazer uma redução para não ser tão alto assim o lucro líquido da companhia, e nós vamos ficar aí por 2 bilhões 225, que foi um cálculo mais conservador que a gente conseguiu. E observe esse dado aqui, que é o dado do payout da companhia, 36,10%, considerando os últimos 5 anos. Mas se a gente colocasse um período maior aqui,
todo período 52% e nos últimos 10 anos 60%. Mas nós vamos trabalhar então bem conservadores aqui com 36,10, que é o payout menor de todos. E agora podemos transpor os dados para a nossa tabela que a gente encerra a nossa avaliação. Primeiro vamos começar por aqui. O preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Então você sabe, né, que o valor patrimonial por ação, a gente pega tudo que tem no patrimônio da companhia e divide pelo número de ações. Isso vai nos dar um número. Se nós pegarmos o valor da ação e dividirmos por esse número, nós vamos saber o quanto o preço da ação no momento está se distanciando do preço sobre do valor patrimonial por ação, ou seja, se ela vai estar mais cara ou mais barata sob esse ponto de vista. Observe que aqui eu coloquei dois valores, 1,09 e 0,70. Por que isso? Porque esse primeiro dado aqui, ele vem do Status Invest e o segundo vem do AGF. Eles fizeram duas abordagens diferentes e você também deve considerar isso na hora da sua análise. Vamos voltar aqui para a demonstração do terceiro trimestre. Então, observe aqui, ó. Se você olhar pelo ponto de vista da controladora, o patrimônio líquido vai estar aqui em 2021 em 6.600 aproximadamente. Se você olhar em relação ao consolidado, aquilo que nós falamos já no início do vídeo, 10.225. Então, por isso é que tem aqueles dois lá. Então, o Status Invest fez uma abordagem a partir aqui da controladora e o AGF mais fez uma abordagem a partir aqui do consolidado. Assim, se você olhar pelo ponto de vista da controladora, está mais ou menos batendo ali o valor patrimonial, dependendo muito como é que vai estar a variação da ação, que no dia de hoje, 24 de 1, no momento que eu fiz esse vídeo, eu coletei o preço da ação a R$11,11. Então está 1,9, às vezes desce um pouquinho ali, fica 0,97, 98, mas se nós considerarmos consolidado, patrimônio consolidado, 70 centavos, então está bem abaixo, sinalizando que a ação possa estar barata. Da mesma forma para o PL. Observe que o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação aqui, ele estaria em 5,14 se nós olharmos do ponto de vista da controladora e do consolidado 2,59, ou seja, aqui é o tempo que você levaria para recuperar o valor que você investiu. Enquanto no P sobre VPA, você pode mensurar o risco. Então, qual é o risco de investir na Alupar? Né? Quase não tem risco aí de se investir na Alupar. E aqui em cima você vê o tempo que retorna o valor investido, porque é em função do lucro líquido por ação. Então, 5 anos se olhar do ponto de vista da controladora, 2 anos e meio aí se olhar do ponto de vista do consolidado. Com os números que eu levantei lá para você, tanto da receita líquida quanto do lucro líquido, observe aqui, que na receita líquida a companhia teve um crescimento de 33,71% ao ano. E no crescimento médio composto do lucro líquido, 43,57% ao ano. Então, fazendo total sentido o que diz o CFO no vídeo do Alupar Day que eu mostrei aqui para você. E aqui eu só repliquei 36,10, o payout da companhia. Por que isso aqui é importante? Pelo seguinte, vai refletir aqui, ó, nesse lucro líquido projetado da companhia, que ficou abaixo dos 2,8 bi, que estava lá no Status Invest. Eu projetei em 225, porque eu achei que era mais conservador. Porque desse lucro líquido, nós vamos tirar 36% e dividir pelo número de ações. Assim nós vamos saber que a companhia tem condições de pagar para os seus acionistas. E o quanto que ela tem condições de pagar do ponto de vista dessa projeção, ela tem condições tranquilas de pagar tranquilamente 92 centavos por ação. A 92 centavos por ação, nós teríamos um preço teto aqui, porque nós dividiríamos 92 centavos por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então isso nos daria um preço teto aí de R$ 15,43, que é quase o dobro desses R$ 8,11. Mas acontece que a média dos últimos 5 anos de pagamento de proventos da companhia foi de 21 centavos. E para esses 21 centavos, dividido por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em provento pelo valor que nós pagamos pela ação, então o preço teto ficaria em R$ 3,57. Veja que agora ele já é menos do que a metade desses R$ 8,11. Mas aí a gente abre o parênteses para aquele porém. Veja bem, a companhia cresceu, está demonstrado. Ela está chegando à finalização das entregas dos seus projetos e começa a fazer a reversão do ponto de vista
das suas receitas. Então, gera caixa. A tendência é exatamente o crescimento do pagamento desses proventos, podendo sinalizar aí que talvez estejamos diante de uma boa hora de ingresso na companhia. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero você tenha gostado. A partir do momento que eu fiz essa análise do vídeo, até eu estou olhando a companhia com outros olhos. Bastante interessante. Uma companhia que antigamente não tinha me chamado a atenção, agora já começa a me dar outros sinais e eu começo a ver perspectivas positivas. Talvez você também enxergue sob o mesmo paradigma. Dessa forma, se você gostou do vídeo, deixe seu like. O contrário também é importante para que a gente possa melhor conduzir o conteúdo do canal. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, considere a sua inscrição, dê seu comentário, faça sua pergunta como aconteceu nesse vídeo para que eu possa responder aqui para você e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!